Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os amados irmãos e queridos ouvintes. Que quem vos fala mais uma vez é o seminarista, irmão Zito, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco e país do Brasil. Eu já agradeço desde já a todos que se inscreveram no canal, tanto crente como descrentes também. E se vocês tiverem vontade de se inscrever, vá lá no YouTube, né? Abra o YouTube, aperte o sininho do lado direito, escrevam Irmão Zito Limoeiro, que vai aparecer a minha fotografia, e vocês apertam ali no sininho e se inscrevam, porque tem vários irmãozitos, eu não vou citar o nome dos outros. Eu agradeço desde já a quem já se inscreveu no canal. Com esse trabalho de hoje já são 204 trabalhos para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Para dar início ao trabalho, eu vou louvar o hino de número 283 do cantor cristão, que nos diz assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me une a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com serafins irei nos céus morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Amém. E para a nossa reflexão, eu vou deixar aqui Salmos, no livro de Salmos, de número 37, só dois versículos, 4 e 5, que nos diz assim: deleita-te também no Senhor, que Ele concederá o que deseja o teu coração. Versículo 4. E o versículo 5 do Salmo número 37 nos diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, ou tudo ele fará. Amém? E hoje eu vou, como é o mês da família, eu vou trazer para os amados irmãos e os queridos ouvintes uma família que foi dedicada e escolhida por Deus para servir a Ele e mandar. E Ele, quando mandar a fazer, tudo que Ele fez, tudo que Ele mandou, eles fizeram, não é? Estou falando de Noé, um homem escolhido por Deus. Noé, cujo nome que tem um significado de descanso. Ele era filho de Lameque, na descendência
de Sete, em Gênesis, capítulo 5, e os versículos do número 28 ao 32, nos diz assim, livro de Gênesis 5, 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Versículo 29. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Ainda em Gênesis, capítulo 5, versículo de número 30, diz assim, depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Ainda em Gênesis, no capítulo 5, 31, nos diz assim, todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Gênesis capítulo 5, 32, que nos diz assim, era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, a Cã e a Jafé, que eram os seus 3 filhos. Noé era um homem justo. Quando Deus decidiu destruir o mundo através de um dilúvio, ele escolheu Noé e sua família para escaparem da destruição durante o dilúvio. Noé e sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas e muitos animais permaneceram dentro de uma arca que havia construída por Noé. Dados importantes dessa história de Noé, que depois que as águas secaram, Noé e sua família saíram da arca e receberam de Deus a ordem e a bênção para povoarem de novo a terra. E sabemos que Noé morreu com 950 anos de idade. No capítulo de Gênesis, capítulo 6, versículo 9, diz assim, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, ou na retidão com o Senhor. Noé construiu a arca por ordem divina do nosso Deus. Está escrito no capítulo 6 de Gênesis, e os versículos são do 11 ao 22. Reuniu os animais na arca e entrou nela com sua família. Capítulo 7 de Gênesis, e os versículos são do número 2 ao número 9, no livro de Gênesis. Aí veio o dilúvio, que está no capítulo de Gênesis, capítulo 7, do 10 ao 18. Capítulo 7 e o versículo 10. Também diz assim, Noé e sua família saem à arca e ofereceu holocausto a Deus.
capítulo 9, e os versículos são do número 1 ao número 7. Deus abençoa Noé e a seus filhos. No capítulo 9, e os versículos são do 20 ao 28. Vida de Noé, depois do dilúvio, em Gênesis capítulo 10, versículo 1. E Mateus capítulo 24, e versículos 37 e o 38. Está escrito também no livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo 7. E na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, e o versículo número 20. E na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, e o versículo número 5. O relato dessa história bíblica está no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1. E o capítulo 9, versículo 17. E epopeia de Gilgamesh, babilônico, no século 8 antes de Cristo. O motivo: Deus decide destruir a humanidade por meio do dilúvio, porque todos tinham se pervertido, quer dizer, todos estavam perdidos nos seus delitos e pecados, como Sodoma e Gomorra. No dilúvio, e no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13, nos diz assim: Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os filhos perecerão juntamente com a terra. Um aviso de Deus. Deus avisa Noé, o único que fazia a vontade divina de sua decisão. Ordenara construir uma arca para que se salvassem Noé, sua família e os animais, uns poucos de cada espécie. Então, Deus já tinha escolhido Noé para ser um servo dele e fazer esse trabalho de construir uma arca para que viesse destruir o mundo, toda a humanidade, com as águas, e naquele tempo ninguém queria aceitar, porque a terra era irrigada com vapor e não chovia, e muitas vezes as pessoas chamavam Noé de maluco, de louco, de doido, e Noé ainda pregou 100 anos, e depois de 500 anos foi que Noé gerou os 3 filhos. E sabemos que até os 600 anos Noé pregou a palavra e eles não deram ouvidos. Viu Noé e os filhos construindo aquela arca gigante que Deus traçara ali, mas eles não davam ouvidos ao patriarca Noé. No livro de Gênesis 6, 21, diz assim: leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Agora vem a construção da arca. Noé obedeceu a Deus, construiu a arca nas medidas certas que Deus lhe deu. Entraram Noé, sua esposa, filhos e suas noras e os animais. No livro de Gênesis,
capítulo 6, 22, nos diz assim: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. No livro de Gênesis 7, capítulo 7, versículo 9, diz assim: entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. O dilúvio. Deus fechou a porta da arca, iniciou o dilúvio, que durou 40 dias. Deus faz com que as chuvas cessem, as águas cobriram toda a terra por quase um ano. A arca repousou no monte Ararat. Então vocês vejam aqui que Deus mandou chuva durante 40 dias. 42. E até a arca pousar no monte Ararat, passou um ano. É muito tempo, irmãos. Para que as águas baixassem, que Noé saísse da arca. Ele, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras e todos os animais ali que ali estavam. Mas Deus fechou a arca por fora, né? Deus mandou cobrir a arca e Deus fechou, selou. É como se tivesse uma chave para o cadeado dele mesmo, fechou e selou, porque sabia que Noé tinha um coração fraco e humano. E Noé devia ter familiares ali, que quando as águas começassem a subir, que ele ia morrer afogados, todos eles iam invadir a arca e Noé ia abrir com dó deles. Mas Deus selou por fora, não abria de jeito nenhum. Todos morreram afogados nas águas, por causa dos seus delitos e pecados e de desagradar a Deus por completo. Saída da arca. Noé, sua família e os animais saem da arca, a ordem de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 15, diz assim: então disse Deus a Noé, no versículo 16, sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Capítulo 8 de Gênesis, versículo 17. Os animais que estão contigo, de toda carne, tanto aves como gado, e de todo réptil que rasteja sobre a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Ainda no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 18, nos diz assim: saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Em Gênesis 8, 19, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, e tudo que se movia sobre a terra, segundo as suas famílias. Ainda no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 20, diz a palavra: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. O sacrifício e seus efeitos. Naquele tempo de Noé, quando ele saiu da arca. Noé levantou um altar e ofereceu sacrifício a Deus. Os sacrifícios agradaram ao Senhor, que prometeu não voltar a amaldiçoar a terra por causa da humanidade, nem voltar a destruir todos os animais. Ainda no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 21, nos diz assim: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque
É mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Deus está dizendo aqui que o homem, ele é mau desde a mocidade. Desde criança, na verdade, como ele é mau. Ele não faz o bem. E só faz o mal até hoje. Poucos são aqueles que fazem a vontade do nosso Deus. Isso é verdade. No livro de Gênesis 8, capítulo 22, me diz assim: enquanto durar a terra, não deixarei de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Agora vem a bênção divina de Deus. Deus abençoa Noé e sua família. Diz a eles que encham a terra e lhes dá poder sobre os animais. Poderão comer todos os animais e verduras que queiram. Não podem comer carne com sangue. Deus pedirá contas pela vida de cada ser humano. O que é comer carne com sangue? É pegar, por exemplo, uma galinha, torcer o pescoço dela e matar ela sufocada. O sangue vai ficar preso lá dentro. Então Deus não se agrada disso aí. Tem que pegar a galinha, sangrar ela pelo pescoço para sair o sangue todinho, para poder comer a carne, porque senão o sangue vai ficar preso. Como é feito também com os animais. Hoje em dia, quando mata um boi, a pessoa enfia uma faca na garganta aqui do boi e ali vaza todo o sangue do boi. E de todo animal que sejam quadrúpede aos olhos do homem que possa comer. Mas não pode comer carne sufocada por sangue. Quer dizer, mata o animal e deixa o sangue lá dentro. Aí depois vai cortar e vai comer. Não, a carne fica inclusive preta com o sangue que já está lá dentro. Não deve fazer isso, porque Deus mandara fazer de um jeito diferente, como diz aqui. A aliança com Deus, com Noé. Vou ler agora no livro de Gênesis, capítulo 9, e os versículos são do número 1 ao número 7. Que diz assim: a aliança de Deus com Noé. Abençoou Deus a Noé e seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal. O requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. 7. Capítulo 9, versículo 7 de Gênesis. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então Deus deu a ordem aqui a Noé, para que Noé, a família só ficou com Noé, para que a terra fosse de novo povoada. Ali eles tiveram filhos e filhos, e aí foi se multiplicando, e a humanidade veio de novo tornar-se, fecundos
e, como diz a palavra, crescer e multiplicai. E foi isso que aconteceu durante a história de Noé. Ainda a aliança de Deus com o ser humano. Deus fez uma aliança com Noé e com seus descendentes, ou seja, com toda a humanidade. Não voltar a destruir o ser humano, nem os animais, por meio de um dilúvio ou por meio das águas. Vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 9, e os versículos do 8 ao 17, que nos diz assim: disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio. Nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens, o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Esse arco que Deus colocou nos céus, nós sabemos que quando chove muito aqui no Brasil, nós vemos o arco-íris nos céus. Então Deus fala desse arco, é o arco-íris. Então toda vez que nós olharmos para o arco-íris, é a aliança que ele fez com Noé, que o mundo jamais irá de novo ser destruído por águas ou por dilúvio, como ele prometera a Noé, a sua família e todos os seus descendentes. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Então esse que eu li agora foi no livro de Gênesis, capítulo 9, do versículo 8 até o 17. Então nós vemos aqui que Deus fez essa aliança com Noé, e muitos de nós vemos o arco-íris. Acho que no Brasil hoje já viram arco-íris em vários estados, eu creio, porque choveu muito. E essa é a aliança que Deus fez com Noé. Sabemos que Noé foi um homem justo e íntegro diante de Deus, aquele que Deus escolheu, o Senhor, para ser servo dele e fazer esse trabalho grandioso, mas que ali tinha as mãos do Senhor. Sobre Noé, sobre sua família
e todos os animais, principalmente no começo da arca, que a arca foi medida por Deus. Deus faz assim, assim, assim. Não sei, eu acredito que na Bíblia não diz, Bíblia nenhuma, qual foi o betume que fechou as brechas da arca que Noé construiu. Sabemos que a arca não afundou, não é? E ela estava num lugar bem alto, foi construída. Mas o betume, ninguém sabe que betume foi esse que foi usado, porque aguentar um ano essa arca feita de madeira sobre as águas, sim, porque o dilúvio durou 40 dias, mas até as águas baixarem e a arca pousar no Monte Ararat, um ano é muito tempo. E Deus sabe de todas as coisas. Então, meus amados irmãos e queridos ouvintes, esta foi a história de Noé. De toda a humanidade ali, Deus escolheu só Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas 3 noras, para ser salvos da humanidade. Uma única família constituída de 8 pessoas. Deus faz do jeito que Ele quer, amados irmãos e queridos ouvintes. Do jeito que Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer. E temos que obedecer às regras de Deus. O que Ele vem falando desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Um pacto que Noé fez com Deus e obedeceu às suas ordens. Esse foi o pacto que Noé fez com Deus. Obedeceu às suas ordens e tudo que Deus ordenara ele fazer, ele fazia detalhadamente, tudo certo e correto. Por isso que agradou a Deus tudo que ele fez. Eu vou só falar um pouquinho de Deus e Abraão, mas é só um versículo. Deixe para a meditação de todos, no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, que nos diz assim: abençoarei os que te abençoarei, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Mas o que é interessante para nós nesse versículo aqui, de Gênesis capítulo 12, 3, seria a parte E deste versículo, que nos diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui serve do tempo de Noé, depois principalmente do tempo de Abraão, não é? Que também fala sobre a família de Abraão e toda a descendência dele. Isso é outra família, mas hoje eu falei de Noé, um homem escolhido por Deus, servo do Senhor, morreu com 950 anos. Com 500 anos, ele veio coabitar. 100 anos ele pregou, até os 600 anos. E ninguém deu ouvido a ele. E nem também seus filhos, esposa, muito menos as noras. Se não dá ouvido ao varão principal, que era Noé, antes eles murmuravam, brincavam, zombavam. Quando uma pessoa zomba de um servo de Deus, fica zombando, fazendo coisas indevidas, ele está zombando também de Deus. Quando está zombando no servo do Senhor, ele está zombando de Deus. Quando está zombando também do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, ele está zombando de Deus. E Deus não deixa isso barato, não. Sai muito caro as pessoas que fazem isso.
para com ser semelhante, e principalmente aqueles que humilham a imagem de Cristo Jesus, o Filho de Deus, que mandou aqui para nos salvar, que isso é lá na frente, no Novo Testamento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou ou doou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, através de Jesus, como diz no Evangelho de João 14,6, e temos que terminar falando de Jesus, que ele diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E este foi o trabalho de hoje, dia 23 de maio de 2025. Que o nosso Deus nos abençoe. Amém.